O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a constitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância. A repórter Caroline Aguiar acompanha a sessão desde o início da tarde e tem as informações. Boa noite, Carol. O que falta para a gente ter uma decisão sobre esse caso? Esse julgamento já se arrasta há algumas sessões desde o mês passado, Carol. Boa noite, Mauro. Boa noite, Cláudia. Bom, está faltando o voto apenas do presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli. Agora há pouco foi encerrado o voto do ministro Celso de Mello e o placar está empatado em 5-5. Ou seja, o voto de Minerva vai ser do presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli. Nesse momento a sessão está suspensa, eles estão fazendo um intervalo de 10 minutos e na volta já deve começar com o voto de Dias Toffoli. E a expectativa é que ele sugira uma terceira via, ou seja, se discute aqui no plenário do STF se a prisão, a execução de uma pena pode ser após a condenação em segunda instância ou apenas após o trânsito em julgado, que é quando acabam todas as possibilidades de recurso. O que a gente espera que Dias Toffoli sugira? Uma terceira via, que a condenação, a execução da pena possa ocorrer depois da condenação em terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça. E aí, havendo essa sugestão do ministro Dias Toffoli, os demais ministros vão ter que se posicionar para ter uma decisão final. E depois eles vão modular como essa decisão vai ser aplicada. Se, por exemplo, a soltura dos condenados que estão presos porque foram condenados em segunda instância vai ser automática ou se vai depender das defesas recorrerem para soltar esses detentos. Então é isso que a gente espera que aconteça aqui até o final da noite de hoje. Mas vamos ver na reportagem como é que foi os votos de hoje. O julgamento foi retomado depois de 15 dias de suspensão e com um placar de 4-3 a favor da prisão após condenação em segunda instância. A primeira a votar foi a ministra Carmen Lúcia, que foi favorável à execução antecipada da pena. Ao justificar o voto, a ministra ressaltou a necessidade de respeitar o pensamento contraditório. Quem gosta de unanimidade é ditadura. Democracia é plural, sempre. Diferente não é errado apenas por não ser mero reflexo. E o direito vive do contraditório. A intolerância se converte em desrespeito, desrespeito torna-se desconfiança quanto às instituições, gera afastamento e abre caminho para vinganças particulares. Em seguida, votou o ministro Gilmar Mendes, que criticou a influência do caso do ex-presidente Lula nas discussões do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, rebateu o colega. E o caso Lula, de alguma forma, contaminou todo esse debate, tendo em vista essa politização. E isso acabou não sendo bom para um debate racional. Eu, inclusive, sou chamado nas redes sociais, por esses grupos que estão aí, de corifeu do petismo. Não é esse Supremo Tribunal Federal que estará decidindo o eventual. Própria Força Tarefa de Curitiba, assim já requereu a juíza local. É um pedido do Ministério Público, que ele saia do regime fechado. Mas só o fez, presidente, eu dizia, a partir da possibilidade de que o tribunal decidisse a questão de segunda instância. Não é, na verdade, foi um tipo de benevolência compulsória, compulsiva. Gilmar Mendes mudou de posicionamento em relação ao julgamento de 2016 e votou contra a prisão após condenação em segunda instância. Ele justificou que, a partir do momento que o Supremo reconheceu a execução antecipada da pena, os juízes passaram a entender a prisão como uma obrigação e não como uma possibilidade. Falei várias vezes, ministro Fachin, Vossa Excelência é testemunha, de que nós tínhamos, mas antes da presidente de Vossa Excelência, já com o ministro Teori, ainda com o ministro Teori, que nós tínhamos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. E as prisões provisórias de Curitiba se transformaram em sentenças definitivas, que depois se transformaram em decisões definitivas de segundo grau. Portanto, a regra era a prisão provisória de caráter permanente. E isto passou a me chamar
atenção. O decano Celso de Mello empatou o placar em 5-5, ao defender a presunção de inocência e votar contra a execução antecipada da pena. Aquele instante em que sobrevém o trânsito de julgado da condenação criminal. Antes desse momento, cabe advertir, cumpre insistir, o Estado não pode tratar os indiciados ou os réus como se culpados já fossem. A presunção de inocência impõe, desse modo, ao poder público um dever de tratamento que ele não pode desrespeitar.